Vacinação contra a Covid para crianças é a polêmica da vez. Este é um dos assuntos da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, Vi? Doutor Quioche, depois aí do impasse com o passaporte da vacinação para estrangeiros, o governo agora emperra na questão de vacinar crianças de 5 a 11 anos. Mais uma vez aí na contramão de vários países do mundo, o governo brasileiro, mesmo recomendado pela Anvisa e pelos médicos, insiste que só os pais devem decidir sobre vacinar ou não seus filhos. Agora, fazer essa consulta online com os brasileiros sobre a vacinação a essa altura do campeonato, né, doutor Quioche, parece que é só para atrasar a vacinação. As crianças poderiam voltar às aulas já imunizadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a vacinação obrigatória quando existe recomendação de autoridades sanitárias. Na sua opinião, doutor Quioche, a lei já não é suficiente para exigir a vacinação? Sem dúvida. Infelizmente, o governo atual ele faz uma campanha praticamente contra a vacinação não só de adultos, como também, notadamente, de crianças. Agora, a vacinação é obrigatória, mesmo porque a saúde é um direito e dever de todos, do cidadão e do governo. Então, o governo tem que zelar pela saúde das crianças, como manda o Estatuto do Adolescente. Agora, não basta a lei dizer que é obrigatório, porque você não tem um instrumento adequado para coagir fisicamente a pessoa a tomar vacina. Então, como as crianças são representadas pelos pais, os pais representam a vontade da criança, se o pai se rebela, então a solução seria o quê? A criança ou algum parente da criança apelar para o conselho tutelar, que, por sua vez, não tem o poder de decidir por conta própria que vai vacinar, teria que se municiar de uma ordem judicial. Aí torna-se impraticável. A cada vez que vai vacinar uma criança, né, precisa de ordem judicial, torna-se absolutamente inviável a vacinação em massa das crianças. Então, é preciso haver uma campanha de esclarecimento com a ajuda da mídia para demover os pais dessa teimosia de não querer vacinar os filhos, como se tivesse alguma comprovação científica de que a vacina na criança causa dano à saúde da criança. Hein? Não se sabe quando, onde e como criou essa ideia de que não deve vacinar as crianças. Então, esse tipo de pronunciamento oficial do governo só serve para estimular a ação dos pais contra a vacinação de seus filhos. Doutor Quioche, parece que a gente voltou para dezembro de 2020, quando a gente já ouvia o presidente Bolsonaro falando para que a urgência de vacinação? A urgência da vacinação não se justifica. Isso em meio ao mundo já vacinando, a gente já via Estados Unidos, Reino Unido vacinando toda a população e o Brasil ainda emperrado na questão da compra da vacina contra a Covid. Parece que a gente retroagiu aí a dezembro de 2020, não avançamos, não é mesmo? É verdade, Viviane. É muito difícil de entender a postura do atual governo no que tange ao combate à Covid-19, né? Porque faz-se um pronunciamento contra todas as orientações médicas do mundo inteiro, despreza o costume, o hábito de todos os países do mundo, né? Que buscou na vacinação como um único instrumento eficaz de combate a coronavírus, né? E, doutor Quioche, e o senhor mesmo mencionou, né, que a obrigatoriedade de vacinação para as crianças já existe, né? A própria escola, quando exige a matrícula do estudante, já pede a carteira de vacinação. Então, é chover no molhado pedir aí para os pais não vacinarem contra a Covid. Até parece que está torcendo para acontecer o pior, né? Quando, não sei se você está lembrado, um pai de família revoltado
ameaça em público, assassinar os diretores da Anvisa se insistissem em vacinar o seu filho. Nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, ninguém fez nada, mas já está caracterizado publicamente um crime de ameaça. Por que não tomou providência para servir de exemplo para não estimular a ação de outros pais, né? Doutor Quioch, agora falando aí sobre um balanço de 2021, foi aí foi um ano difícil aí, com risco para a democracia. A gente teve o episódio do 7 de setembro, ataques do presidente ao Supremo Tribunal Federal, teve até desfile de tanques na esplanada dos ministérios no dia que o Congresso analisou aí a volta do voto impresso. Como foi o ano na sua visão? Foi um ano atípico, né? Muitos dos acontecimentos que terminaram com o embate entre o Executivo Federal e o Supremo Tribunal Federal decorreu da pandemia, da Covid-19, porque essa doença exigiu muita atuação do Supremo Tribunal Federal, quer pelo colegiado, quer através de votos individuais de ministros, notadamente ministro Lewandowski e Alexandre de Moraes, então, que forçavam teses contrárias ao governo. Não é? Então, vacinação obrigatória, que o Supremo impôs, a competência dos estados e municípios para suprir a omissão da União no combate ao coronavírus, e o presidente ficou reclamando e reclama até hoje de que o culpado disso é o Supremo, que retirou a competência da União de comandar as medidas contra a Covid-19. Não foi nada disso que foi decidido. Faltou ao Supremo Tribunal Federal explicitar que era uma competência comum dos estados e municípios e da União agir no combate à doença, mas que a elaboração de normas gerais de combate à pandemia seria da União. Faltou explicitar isso. E, aliás, tem uma norma geral da União, que foi aprovada a toque de caixa em fevereiro de 2020. Não? Então, bastava fazer essa explicitação para evitar a acusação do presidente da República, no sentido de que o Supremo alijou a União do comando da operação de combate à doença. Né? E outras coisas mais, né? Esse negócio de passaporte obrigatório, não, foi parar no Supremo, a questão não só da competência das entidades, como também agora da vacinação das crianças. Seguramente, se é que já não foi, vai parar no Supremo Tribunal Federal e vai dar um outro embate, ou o presidente não vai gostar da solução dada pelo Judiciário. Não é? Então, foi um ano bastante atípico, né? E houve também um bate-boca em torno da utilização das urnas eletrônicas, né? Ele fez tanta campanha contra as fraudes nas eleições por urnas eletrônicas, mas não conseguiu apontar sequer indício de fraude, né? E muito menos de prova. Né? E, doutor Quioch, até falando aí da Covid, até justamente a CPI da Covid foi parar no Supremo, e que pediu a abertura ao Congresso. Né? Essa CPI fez mais barulho, né, do que de resultado prático. Né? Eles parece que avaliam o trabalho da CPI pelo volume do relatório. Né? Pesou tantas toneladas, então é uma boa CPI. Porque não é assim. CPI tem que se ater ao fato que levou à sua instalação, não é? E fazer um resumo dos fatos e concluir sintética e objetivamente que tal fato implicou afronta ao artigo tal da lei tal e assim por diante, e não fazer uma acusação genérica, vaga, né, que nenhum juiz vai conseguir encontrar a tipificação da conduta de cada um dos acusados.
E, doutor Quiochi, a gente vê a tranquilidade do presidente da República aí com a CPI, primeiro aí atacando mais uma vez a vacinação contra as crianças e depois nas férias aí, tranquilo, no sul do país, enquanto a Bahia aí debaixo d'água, com mais de 600 mil pessoas atingidas, mais de 20 mortes. É complicado, não é, doutor Quiochi? E, por orientação do governo, Itamaraty rejeitou a ajuda do governo argentino, né? O que não deveria ter feito isso, né? Num momento desse que o povo está sofrendo, o povo na Bahia está sofrendo, toda ajuda é bem-vinda, né? Claro, a gente vê a situação também em Brumadinho, quando o Israel ofereceu ajuda e prontamente o governo recebeu ali os especialistas de Israel para ajudar na identificação das vítimas. Né? Mas tudo isso é por questões puramente ideológicas, questões políticas, porque a Argentina, né, está sendo governado por esquerdistas, né? Doutor Quiochi, ano que vem, ano de eleições para presidente da República, vem aí uma guerra política com muita fake news. O Tribunal Superior Eleitoral já avisou que vai punir e caçar a chapa de candidato que espalhar notícias falsas. É suficiente para garantir eleições limpas? Eu acho que, mesmo agindo com rigor, sempre na campanha política haverá um extravasamento dos limites da legalidade, né? Então, isso sempre é possível, né? Doutor Quiochi, a gente vê que quando a gente fala em guerra política, a gente tem que lembrar que a campanha para presidente da República nem começou e já vemos uma série de denúncias aí pipocando aí contra os candidatos. Primeiro foi o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, numa ação da Polícia Federal sobre desvios da época da construção de estádios para a Copa do Mundo. E agora o ex-juiz Sérgio Moro que tem que dar explicações sobre a atuação na iniciativa privada após a atividade no comando aí da Lava Jato. O Ciro Gomes já disse que o Bolsonaro transformou o Brasil em um estado policial que se oculta sobre falsa capa de legalidade. Nesses casos, é perseguição política ou eles têm mesmo que dar explicações, doutor Quiochi? Eu acho que isso daí é tudo em função das eleições, né? Então, no caso do Ciro Gomes, esse caso que você mencionou, até que não é muito antigo, mas ele foi acusado de crime de desvio de dinheiro de um episódio de 2002, né? Quer dizer, não tem sentido, né? Depois de 20 anos, você ficar trazendo à tona esse tipo de acusação, né? Então, é tudo para denigrir a imagem do oponente, né? Isso, evidentemente, só que não há mecanismo legal para você punir, porque não há nada que impeça de você fazer referência aos crimes cometidos no passado, ainda que prescrito, você tem esse direito. Mas é muito estranho, né, Viviane, que isso venha à tona exatamente no ano pré-eleitoral, né? Se ele não fosse candidato, nada disso estaria surgindo, né? Doutor Quiochi, e o ano para o brasileiro começa aí com risco da variante Ômicron, gripe e dificuldades na economia. Tem esperança para o povo brasileiro agora em 2022? Tem que ter, né? A esperança não é algo que cada um guarda no fundo do seu coração e nunca pode perder a esperança. Aqui no Brasil, esse tal de Ômicron não está atuando com tanta intensidade nem com gravidade que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o Brasil, por enquanto, né, está livre dessa ameaça terrível, né? Doutor Quiochi, e é com esperança aí que a gente encerra a nossa entrevista, encerra o ano de 2021. Muito obrigada por todas as suas considerações durante esse ano. Eu que agradeço a você, Vivi. Esse foi o doutor Quiochi Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.